Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, quinta-feira, 28 de outubro de 2021, o evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 12 a 19. Hoje celebramos São Simão e São Judas. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Todos, glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados, lembrem, Jesus passou a noite toda em oração a Deus. Para a nossa surpresa, Jesus precisava rezar. O que nos faz pensar, né, amados irmãos e irmãs, se Jesus, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, precisa parar, né, para estar na intimidade de Deus, precisa parar para rezar, então, quanto mais cada um de nós, né, amados? Como nós também precisamos ter nossos momentos de oração. E assim, Jesus precisava tomar uma grande decisão, que era escolher os seus discípulos. Por isso passou a noite toda na intimidade de Deus. Podemos concluir assim, amados irmãos e irmãs, que muitas das nossas escolhas erradas também poderiam ser evitadas se nós tivéssemos o hábito de rezar mais, de estar mais na intimidade com Deus. Ou seja, se nós, antes de tomar uma decisão importante, perguntássemos a Deus: Senhor, isto é para o meu bem ou isso é para o meu mal? Né? De modo que, colocando nas mãos de Deus, a gente teria como decidir um pouco melhor aquilo que nós teríamos para resolver na nossa vida. Lembrando que muitas vezes, né, amados, a gente toma decisões irrefletidas, ou seja, sem nem pensar, imagine rezar, né? Então, amados, nós temos também uma frase muito importante de Santo Agostinho. Ele diz o seguinte: a oração é uma chave do céu, pois quando sobe a oração, desce a misericórdia de Deus. Por mais baixa que fica a terra e por mais alto que seja o céu, Deus ouve, todavia, a linguagem do homem em oração. Olha que belíssimo, né, amados irmãos e irmãs? Então, que a gente perceba que Deus, né, rejeita o soberbo, mas dá tudo aos humildes. Então, padre, como é que eu vou saber se eu sou humilde? Lembre, o orgulhoso ou o soberbo, ele pede tudo o que quer e por isso muitas vezes não recebe. Mas o humilde, pelo contrário, ele pede aquilo que precisa. Vamos imaginar, amados irmãos e irmãs, que eu peço a Deus: meu Deus, me dê minha casa. Será que Deus vai me dar uma casa? Mas se eu pedir a Deus: Senhor, me dê coragem, me dê sabedoria para que eu tenha, né, força, né, e essa coragem de ir lá e construir a minha casa. Lembre, com isso eu construo uma, construo duas. Por quê? Porque me deu sabedoria, Deus me deu coragem de fazer isso. E lembre, é disso que eu preciso. A casa é consequência daquilo que eu vou fazer, né? E lembre, se você der uma casa para uma pessoa que não tem coragem, daqui a pouco ele vende a casa e fica sem nada de novo, né? Então, a gente tem que perceber, não precisamos só
né, de bens materiais. Como diz o próprio Jesus, né, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, os bens materiais, amados irmãos, serão acrescentados. Mas primeiro eu preciso ter a sabedoria de usar bem, né? De usar para o meu bem os próprios bens materiais. E a gente sabe que muitas pessoas usam os bens, mas para o seu próprio mal. Então, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe o nosso vídeo, né? E seja também participante do nosso canal. Tenham todos um bom dia.